Olha só com quem que eu estou aqui hoje, doutora Beatriz! Que prazer falar com você, compartilhar um pouquinho da sua história com tantas pessoas, e hoje eu vou fazer exatamente esse papel. Quero ser aquela pessoa que tem vontade de perguntar um monte de coisa, mas não tem coragem. E você é essa pessoa hoje que tem muita coragem. Vou dizer seja bem-vinda, até porque estou conduzindo a nossa conversa, nosso bate-papo, então que honra estar aqui hoje neste papel. Eu que agradeço você estar aqui hoje e ter esse papel de entrevistadora, que me dá até um frio na barriga saber alguém que você vai me entrevistar. Mas ó, se vocês, inclusive quem já está aqui assistindo, nos assistindo, saiba que eu vou perguntar tudo aquilo que vocês gostariam de perguntar, mas não tem coragem. Mas é claro que com muito amor, com muito carinho, porque eu tenho certeza que as pessoas irão se inspirar muito na sua história, na sua jornada. Até porque, eu vou ler aqui, porque o currículo é grande. Meu Deus! Dermatologista formada pela USP de Ribeirão Preto, desde 1996, mestrado em clínica médica, especialista em dermatologia clínica, cirúrgica e estética, membro das principais sociedades na área: Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Sociedade Brasileira de Laser e Medicina, autora de 2 livros, mãe de 4 filhos, casada com o Dr. Antônio, proprietária da especialité há 19 anos, curiosa, inquieta, espiritualizada. Meu Deus do céu, não cabe mais aqui. Que currículo é esse, doutora? É um prazer, mas agora eu quero que você já comece nos contando aqui, contando para mim, para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, como é conseguir conciliar tudo isso? Não sei. Eu acho que uma vez eu fui ler um livro de Samitiba que ele fala, era Homem Cobra e Mulher Polvo. Eu acho que a mulher tem um pouco dessa coisa meio de polvo, de fazer ter um monte de bracinho para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho que a gente vai tendo tentáculos pra gente fazer um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que Deus sempre dá força, dá motivação e a gente é curioso, é xereta, vai fazendo, vai estudando, vai organizando as coisas, vai equilibrando as coisas, né? Eu acho que a gente escolhe as batalhas, porque dar conta de tudo a gente não consegue. E acho que é uma das frustrações que a gente tem, né? Que a gente, quando eu era mais jovem, assim, eu achava que eu tinha que ser 100% em tudo. Isso gera sofrimento na gente, né? Mas depois você vai dizer, onde eu posso ser o meu melhor? É na família, principalmente, que é a razão da vida da gente. Dentro disso, o que eu posso ser presente, porque a medicina, ela deixa a gente muito ausente da família, né? Que é uma especialidade, assim, que você tem que estar atendendo, você tem que estar disponível para a ciência, tem que estar estudando, tem que estar se atualizando, e você tem que tentar ter aquele núcleo familiar, que é a razão da vida da gente, mais presente possível, né? Então, dividir esse tempo e ter o tempo de qualidade, eu acho que é um grande desafio para a gente que é mãe. Perfeito. E na sua trajetória de vida hoje, com toda a sua experiência, com todo o legado que você vem construindo, o que é inegociável hoje? Que talvez antes poderia falar assim, Ana, isso aqui eu fazia, eu passava por cima, eu entregava, eu tinha que fazer, eu ia fazer. Agora isso aqui para mim é inegociável. Eu não troco isso pela rotina que eu tinha antes, pela correria que eu tinha antes. A minha família, meus filhos. Eu acho que quando a gente não tem filhos, não importa ser filho de coração ou ser filho biológico, né? Eles dão uma razão para a vida da gente que você tem alguém por quem você morreria, né? Uhum. Às vezes a gente não morreria pelo pai, pela mãe, daria o máximo, né? Mas por um filho é um amor, assim, que é incondicional. Então, assim, você faz de tudo para que ele seja a melhor pessoa do mundo, no sentido ético, no sentido de ser um ser humano que está aqui para valer a pena, né? Então, só que é uma responsabilidade muito grande que Deus dá pra gente, né? Eles não pedem para nascer, né? Então Deus dá um presente pra gente e a gente tem que ter essa responsabilidade de conduzir essas pessoas até que elas estejam aptas para dar os voos, né? E o que a maternidade te trouxe para dentro da medicina? O que mudou na doutora Beatriz? Antes de ser mãe, existia uma médica que não era mãe. Agora existe uma médica que também é mãe. O que mudou profissionalmente falando? Eu acho que a gente passa a ter um olhar assim mais amoroso com os pacientes, porque você tem filho, você tem que ter essa visão. Não que a gente não tivesse, é um outro olhar. Por exemplo, você atende uma criança
E você sabe ali que tem a expectativa do pai, da mãe, quando traz para você resolver uma dermatite atópica, que é uma doença grave. Então você sempre acho que esse posicionamento que a gente tem de colocar no lugar dos outros, né? Então quando você vai atender alguém, poderia ser seu pai, sua mãe, ser seu filho ali, então acho que você ainda atende da melhor maneira possível. Eu vim de uma instituição onde a gente foi treinado a ser muito técnico, mas ter esse olhar muito humano. Hoje fala muito da humanização da medicina, nunca gostei dessa frase, porque se ela existe para o ser humano, ela É humano. já é humana. Mas a USP de Ribeirão, nós tivemos professores maravilhosos, o Antônio e eu, que foram exemplos de vida para a gente, né? Pessoas que faziam sempre a gente enxergar esse lado humano do paciente. Acho que quando a gente é mãe, a gente enxerga isso mais. Tem um olhar mais, uma acurácia maior para você olhar, para sentir o outro. Acho que desperta na gente ainda mais empatia, eu acho. Perfeito. Pessoal, nós estamos falando de USP, São Paulo. Nós estamos gravando esse podcast em Guarapuava. Como sair lá de São Paulo, lá da USP, se formou, trabalhou lá, e como é que foi parar aqui em Guarapuava? Como que chegou até aqui? Conta pra nós. Quando você está num grande centro, você tem pessoas que têm a mesma formação que você. É um polo, né? Tem muitas universidades atualmente, na época tinha só a USP de Ribeirão e mais 2 particulares ali. E Ribeirão cresceu muito nessa parte de prestação de serviço, principalmente. Então tem um comércio muito forte, tem a prestação de serviço em saúde, que lá é um expoente muito grande, a região vai para Ribeirão para se tratar, né? E a gente estava lá e se deparou assim, será que vale a pena a gente estar num centro onde a gente pode ser mais um, ou a gente pode ir para um lugar que precise do nosso serviço? Teve algumas possibilidades de vamos conhecer alguns locais que haveria a possibilidade. A gente tem um amigo muito querido que formou com a gente aqui em Ribeirão, que é o David. O David é cirurgião de cabeça e pescoço, é da nossa turma, da 39ª turma lá da USP de Ribeirão. E o David veio para cá trabalhar com um grupo de oncologia. E na época havia só 2 dermatologistas na cidade, né? Tinha um cirurgião plástico só, e ele não tinha alguém no grupo que fizesse a cirurgia de reconstrução de mama das mulheres que tiveram câncer. E o Antônio sabia fazer. Ele falou, por que vocês não vêm aqui conhecer a cidade? É uma cidade que é um centro regional, tem possibilidade de crescimento. E aí, como a gente não tinha filhos, tinha essa ideia de não ficar em Ribeirão Preto, aí a gente veio, gostou da cidade, acabou ficando. E criamos as nossas raízes aqui. E foi fácil chegar aqui? Não. Esse sorriso da doutora já diz muita coisa. Não, foi difícil. Era longe, né? Se deslocar de Ribeirão Preto para cá, a distância era grande, a gente tem família, então você acabou deixando o pai, o Antônio é filho único, né? Então os pais ficaram. A minha mãe já tinha falecido quando eu terminei a residência médica, mas eu tinha meu pai, meus irmãos, meus tios, meus primos, né? A gente é muito ligado, família italiana, todo mundo é muito amoroso, muito próximo. Então essa foi o que a gente sentiu mais, é ficar longe da família. Só que a gente não estava preparada para o frio de Guarapuava. E só para o frio? Ou tiveram também outras adversidades aqui na cidade? A gente tem adversidade. Quando você chega de fora, às vezes você é visto como o forasteiro, né? O que você veio fazer na minha cidade, né? A gente teve um profissional que a gente foi... Eu acho assim, quando você chega na cidade, você vai se apresentar para os colegas, porque você que é estrangeiro. Então você vai se apresentar, olha, eu sou fulano, vim aqui. Alguns receberam a gente muito bem, mas a gente teve colegas que falaram assim, o que você veio fazer aqui? Aqui é péssimo, vai embora. Assim, na cara dura. Mas como foi uma minoria que acolheu a gente dessa forma, a gente falou, deve ser um problema da pessoa. E acontece, eu acho que tudo que tira a pessoa da zona de conforto, eu acho que é complexo, né? Uhum. E qual foi o maior momento, assim, em Guarapuava que te tirou além da zona de conforto? Porque vocês já saíram da zona de conforto, indo de Ribeirão pra cá. Uhum. Mas teve mais alguma outra situação que teve que tirar vocês da zona de conforto já aqui em Guarapuava? A gente veio num lugar que ensinou a gente ter muita disciplina, né? Uma disciplina quase militar que a gente tinha no hospital, né? E a gente não tinha preguiça de trabalhar. Então nós precisávamos atender sábado, precisava se atender. Quantas vezes o Antônio atendendo queimados graves no hospital, não tinha sábado e domingo e que passava visita, porque é um comprometimento que você tem com o paciente. Então eu acho que isso foi muito difícil para a gente tentar entrar em sintonia, porque eu acho que a vida a gente tem
a gente vai entrando em sintonia com as coisas. O que não tem sintonia, a gente vai deixando de lado, né? E aí você vai construindo vínculos de amizade, vai construindo, e a gente chegou um momento nós trabalhamos numa clínica logo que a gente chegou, que é a Madre Clínica, fomos muito bem recebidos lá, e a gente ficou um período até que o Antônio falou: "Bia, eu queria ter o meu espaço", que é natural, né, você ter. Aí nós fomos construir a especialité centro médico, que chamava na hora, porque a gente achava que para a gente poder dar um tratamento de excelência, o ideal era que a gente tivesse uma equipe. Foi a primeira clínica feita inicialmente especificamente, ela foi construída para ser clínica médica e para ter equipe multidisciplinar. Uau. Então, antes de falar na multidisciplinaridade, a gente já veio com esse conceito de Ribeirão, que era muito comum nos ambulatórios, né? Você, por exemplo, cirurgia bariátrica, você tinha a nutricionista, você tinha a psicóloga que atende aqueles pacientes, você tinha o cirurgião, você tinha o clínico junto, todo mundo trabalhando em equipe. Então, já era comum você ter a multidisciplinaridade, né? Então, quando a gente foi focar o nosso atendimento, a gente começou com fisioterapeutas dermatofuncionais. Na época não tinha, a gente teve a felicidade de ter algumas profissionais que foram as primeiras fisioterapeutas que fizeram o dermatofuncional trabalhar com a gente, maravilhosas, inclusive, a gente é muito grato, porque elas foram pessoas maravilhosas, nossa equipe. Já ter nutricionista, ter psicóloga, tivemos ginecologista, Dr. Conte, que trabalhou com a gente muitos anos, né? E até que essa clínica se desdobrou na especialité hospitalar, né? E aí o Antônio sempre foi muito visionário, e aqui a gente tem um problema muito sério, que é a parte hospitalar da cidade, né? Então acho que esse foi um grande desafio que a gente teve de tentar crescer e tentar ter uma equipe que acompanhasse esse cuidado que a gente sempre teve, né? De você olhar para o paciente, oferecer o seu máximo para aquele paciente, porque se ele está procurando você, ele tem um problema de saúde ou ele quer melhorar, mas ele precisa do seu apoio, mas ter uma equipe ao lado que ajude, que ande em paralelo com a trajetória dele. Uma visão ousada. E como que foi para construir essa visão, fazer com que outras pessoas também tentassem abraçar, porque vocês precisariam de outras pessoas para abraçar esse projeto. E como que foi? Teve desafios por aí? Teve desafios. Tem pessoas que às vezes não se enquadram nesse projeto, né? Então, várias pessoas passaram pela nossa vida. A gente teve pessoas que se adaptaram à empresa, pessoas que não se adaptaram. Treinar as pessoas, tem pessoas que vêm trabalhar, mas não querem o desafio do trabalho, elas querem o trabalho. Então, às vezes, você despertar na equipe que ela está ali para dar o melhor dela, para acolher melhor o paciente, para estar ali do lado das pessoas. Então, essa parte acho que foi muito desafiador. Você tentar sair de uma empresa, de um consultório para uma clínica e depois para uma clínica maior. Eu acho assim, tem coisas que deram certo e coisas que não deram certo, né? Uhum. O que deu certo foi a gente trabalhar sério, desenvolver a nossa marca pessoal, a clínica ser conceituada na cidade, fora da cidade. Então isso deu muito certo. O que não deu certo foi, digamos assim, a estrutura hospitalar. Quando a gente pensou em ter uma estrutura hospitalar, não era só para a gente crescer, era para proporcionar um ambiente que os colegas médicos pudessem vir junto, ter um local mais seguro para os pacientes, com conforto, que não parecesse um hospital, né? E que tivesse equipe multidisciplinar junto. Só que às vezes, assim, são jeitos de pensar diferentes, né? Então, pra gente, a clínica não teve essa adesão do corpo clínico da cidade, né? Nós chegamos a ter maternidade, UTI neonatal na clínica, eram leitos de internação que eles não tinham aquele aspecto que você está entrando num quarto de hospital, né? Eram aconchegantes. Tudo foi pensado para isso, seguindo o que a gente via em São Paulo. Então, nossa preocupação sempre foi assim, nós viemos de fora e a gente quer crescer com a cidade, então vamos trazer o que tem de fora de melhor para a nossa cidade. Porque onde a gente escolheu estar, onde a gente escolheu ter a nossa família, né? Empreender, a gente achou que muito grande para a gente, sobrecarregava demais, porque era uma estrutura de mais de 3.000 metros. E aí a Unimed nos procurou, porque eles estavam com um problema, eles não tinham um hospital para chamar de seu e poder oferecer um serviço de qualidade. E aí a gente achou que era o momento da gente voltar para a nossa raiz, que era a cirurgia plástica e dermatologia. Foi um sonho frustrado, doutora? Eu acho que no primeiro momento foi,
Porque tudo que a gente faz com carinho é como se fosse um filho da gente, né? Porque você esperava já trazer para a cidade um diferencial grande, que você pudesse contribuir positivamente para a comunidade, né? Através de um hospital, quantas vidas se beneficiariam já lá atrás, né? Não precisaria ainda estar buscando mais um serviço. Esse ponto eu acho que foi mais frustrante. E por outro lado, não, porque é um peso muito grande que a gente carrega quando você tem uma estrutura muito grande, você tem muitos funcionários, são cabeças diferentes que você tem que lidar, são equipes diferentes, né? Você tem equipe de atendimento, equipe de enfermagem, equipe administrativa, né? Então desgasta muita gente. Eu acho que agora é uma fase melhor. O que valeu nesse período todo é que a gente aprendeu a lidar com diversidades. Né? Há diversidades que vão surgindo, que são relacionamentos interpessoais, a vigilância sanitária é muito exigente, então a gente sempre procurou fazer tudo da melhor maneira possível para que não tivesse, a segurança do paciente estivesse sempre acima de tudo. E como foi um conceito de você sair de um consultório, depois aumentar a complexidade para uma clínica ambulatorial, depois ir para um hospital, todo esse trajeto tem essa curva, né? Ela tem muita aprendizado em termos de segurança, o que eu vou fazer, o que eu não vou, eu quero atuar nessa parte, não quero. E aí quando a gente resolveu falar assim, vamos focar no que a gente sabe fazer bem, que é a nossa área, a gente já trouxe toda essa bagagem dos erros e os acertos das outras partes para a especialité unique. Então agora a especialité centro médico, ela não existe mais, existe a especialité unique, que era sempre o nosso conceito, né? Que cada um é único e tem que ser tratado de forma única e individualizada. Perfeito, e já falando sobre esse tratamento de forma única e individualizada. Hoje, quando os seus pacientes eles chegam, você consegue perceber que além do procedimento estético existe algo a mais, talvez emocional, que está por detrás daquele desejo de fazer um procedimento estético? Sim, uma coisa que a gente sempre bate na tecla, que às vezes os pacientes não gostam. Precisa passar em consulta médica. A consulta, até pelo Conselho Federal de Medicina, ela é obrigatória para criar esse vínculo, né? Procurar entender. E que a pessoa, ela não é só um rosto para você fazer um botox e um preenchimento. Ela tem uma série de situações que tem que entender. Ela está querendo se embelezar para um evento, ela quer para o marido, ou ela quer para ela. Você conversando, você vai entendendo a razão, porque eu acho que a gente tem que se tratar para a gente estar bem, né? E não para o outro, ou não para uma situação específica, né? E tentar entender o que ela espera de beleza, o que ela espera de rejuvenescimento, porque hoje em dia todo mundo está com filtro, né? Então a gente lida com expectativas às vezes irreais, que a gente não vai conseguir. A pele tem textura, ela tem poro, ela tem mancha, ela tem linha, né? Então quando a gente vê aquelas peles lindas de Instagram, elas só existem no Instagram. E já aconteceu de chegar algum paciente que você percebeu que no caso ali era um nível de exigência muito alto com a estética, e que já sairia até da parte estética e teria que ir para uma parte mais, talvez, terapêutica, por conta do emocional, da pessoa ficar querendo sempre procedimento, como se ela tivesse um vazio querendo ser preenchido com aquilo? Eu sou muito conservadora nos procedimentos estéticos, assim, né? Você nunca vai ver sair alguém fazendo fofão no meu consultório. Ou que a gente brinca, né? Aquela boca de linguiça toscana, né? Que a pessoa tá... Socorro! Porque, assim, eu prefiro, às vezes, ir fazendo procedimento. Se eu percebo que a pessoa tem algum perfil mais complexo, às vezes propor coisas mais delicadas, mais leves, aí você vai sentindo como que o paciente vai reagindo. E aí, depois, a gente vai aumentando a complexidade dos tratamentos. Já precisou dizer não para o paciente? Já. Como foi? Não gostou. Gosto de receber não. Uma vez eu atendi uma moça, uma menina de 16 anos, com um lábio lindo, lindo. Ela queria preencher o lábio. Eu falei, olha, não tem indicação de você preencher o lábio, tá? Se eu tenho um lábio bonito, bem proporcionado, mas eu quero. Só que ela veio sozinha em consulta, ela veio sem a mãe em consulta. Eu falei, eu não posso fazer isso, e a sua mãe. Nossa, ela ficou muito brava. Aí eu liguei para a mãe, expliquei. Aí a mãe falou assim, entendeu, falou, não, eu também acho que ela não precisava fazer, ela precisava ouvir o não.
Ajudou até na parte da educação, olha só. Uma adolescente, 16 anos, uma adolescente. Mas até que ponto que talvez o comparativo que o digital vem trazendo para as pessoas, as blogueiras, essas imagens que muitas vezes a gente vê e fala, é imagem perfeita. Uma querendo ser mais bonita que a outra, com procedimentos ali, enfim, diversos. Isso prejudica muito? Ninguém vai mostrar o lado ruim da vida no Instagram. Né? O perrengue que eu tive hoje, que eu acordei descabelada, com olheira, briguei com meu marido, com meu filho, com meu pai, com o cachorro, ninguém vai postar esse lado, só vai postar coisa boa. Então a pessoa acaba gerando um problema mesmo de saúde, por isso que ele falou que as pessoas são cada vez mais doentes, mais depressivas e mais ansiosas, porque você está vendo uma vida que nem para a pessoa que está postando ela existe. A pessoa vai postar o que ela gosta, uma viagem, tudo. Só que a pessoa que às vezes está vendo, ela vai achar que aquela pessoa tem uma vida perfeita e que ela não tem. E ela vê essas atrizes, as modelos, as influencers, né, lindas e maravilhosas. Às vezes ela fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir estar assim. Eu sou feia, eu sou assimétrica, eu tenho defeito, minha pele é horrorosa, só que aquela lá, ela tá maquiada, ela tá produzida e ela tá com filtro. Então, assim, a vida real, ela acontece fora do Instagram. Sim. Né? E às vezes a gente fica, mas mulher tem muito disso, né, de se cuidar para ela e normalmente gosta de se cuidar, porque você vai no ambiente de outras mulheres bonitas, você quer estar bonita também, você quer estar bonita para você, para o seu marido. Eu acho que quando a pessoa leva para uma inspiração, é legal. Fala, nossa, a pessoa tá bem, eu também quero estar bem, vai me fazer bem, é uma coisa. Agora, buscar as coisas assim, achando que aquilo é totalmente real, eu acho que gera uma complicação. 3 passos que ela precisa responder para ela mesma antes de fazer um procedimento estético. Eu acho que primeiro, quem que vai fazer meu procedimento estético? Nós estamos vivendo uma epidemia de complicações, porque os procedimentos estão sendo feitos por profissionais que não têm habilitação, que não têm formação para fazer procedimentos invasivos. Ou você atravessou a pele, é invasivo, minimamente invasivo, mas é. Então, eu acho que é o principal. Quem é a pessoa que vai fazer? Ela é médica? Ela tem formação? Onde ela atua? Não dá para fazer procedimento em salão de cabeleireiro, quarto de hotel, na casa da pessoa, porque são locais que não são feitos para ter as condições de higiene e de vigilância sanitária para fazer o procedimento. O que vai ser colocado em mim? Qual que é o risco disso? Isso é reversível, não é reversível? Por exemplo, um PMMA é um produto que a gente não usa como dermatologista para fazer preenchimento, mas ele é permanente. O ácido hialurônico, por exemplo, ele é absorvível. Então, assim, quem faz, onde faz e o que vai ser feito. Isso já diminui bastante complicação, tanto na área da dermatologia quanto na cirurgia plástica, né? Saber quem que é o cirurgião, qual clínica ele vai fazer o procedimento, quem que é o anestesista que vai fazer a sedação, como que vai ser o acompanhamento, seguindo todas as normas que dão a segurança para o procedimento. Perfeito. E qual que é o pior paciente? Eu acho que o pior paciente é aquele que ele vem com expectativas irreais e aquele que não quer seguir as orientações médicas. Você faz o diagnóstico, que ele tem que usar o remédio, ele não usa o remédio, e a gente sabe quando não usa. E acontece com frequência isso? Acontece. Tem medicação que você vai saber se o paciente está, se você usar ácidos para clarear a pele e melhorar a textura, aquela pele não usou direito, né? É muito comum com adolescente, que ele tem que lavar o rosto, às vezes aí chega, normalmente a acne não melhora, às vezes a acne não melhora porque a pessoa não usou o produto. Aí você vai perguntar para a mãe, o filtro tem 6 meses que está guardado e não acaba. Às vezes você vai perguntar, quanto tempo você está usando medicação? 8 meses. Não tem remédio que dura 8 meses. Não faz que... Então, assim, se ele está durando tanto tempo que ele não está sendo usado. Aí tem várias coisas que você vai percebendo conversando. Por isso que quando a gente conversa, a gente chega ao diagnóstico, né? Então parem de enganar a doutora, porque ela só está fingindo que está sendo enganada. O óbvio, ele precisa ser dito. Por que precisamos usar o filtro solar mesmo quando, Ana, não tá sol, tá nublado, igual tá hoje aqui, por exemplo, em Guarapuava, nublado. Eu preciso usar mesmo assim o filtro solar? Precisa. Guarapuava é uma cidade que ela engana bastante. Nós somos no terceiro planalto, né? Então o índice UV aqui é altíssimo.
Para vocês terem ideia, assim, a cada 300 metros que a gente sobe da praia em direção à montanha, aumenta em torno de 3% o índice da radiação ultravioleta. Teoricamente, a gente está mais próximo do sol do que quem está na praia. Só que aqui é frio, venta, às vezes o tempo está nublado. Só que a radiação ultravioleta, ela passa o tempo todo pelas nuvens. Só nuvem de tempestade, aquela nuvem preta mesmo, que ela consegue ter um bloqueio maior. Mas essa nuvem clarinha, assim, passa a radiação. Então a gente está exposto. E a gente tem situações que o filtro solar acaba ajudando, principalmente para quem tem melasma, quem tem mancha, porque a luz branca que a gente está, né, a luz do celular, do computador, da TV, ela estimula o melanócito a produzir mancha. Então, mesmo dentro do local de trabalho, dependendo da doença que o paciente tenha de pele, ela está exposta a radiações. Qual foi o seu maior case de sucesso? Sei que tem vários cases de sucesso, mas qual foi aquele que mais te marcou? Tem algum? Eu sou médica do paciente. Então, eu tenho que estar para ele, para tratar ele como um todo. Ele não é um rosto que eu vou aplicar uma seringa. Né? Ele tem uma condição de saúde, ele tem uma história. É você entregar a sua vida para alguém cuidar. É um vínculo muito, muito forte. E é difícil a equipe entender isso. Né? Que aquela paciente está trazendo porque ela confiou em você. Então, assim, os melhores cases de sucesso que eu tenho foram pessoas que me procuraram sem me conhecer porque eu tinha curado, porque tem doença que volta, né? Mas que eu tinha resolvido uma situação numa pessoa que passou por inúmeros e não tinha resolvido. Então, algumas doenças de pele mesmo que são desconfortáveis, são desfigurantes. Então, eu falei, olha, eu vim te procurar porque você foi a única pessoa que resolveu o problema de saúde da Dona Maria, por exemplo. Pacientes que voltam à função, assim, se sentir bem depois que você trata. Tem uma paciente que o sonho dela era passar batom vermelho no lábio. Porque ela era mais jovem, ela gostava, e ela deixou de passar porque o lábio foi envelhecendo, foi ficando com linhas. O lábio normalmente ele vai, né, rolando para dentro da cavidade oral, vai reduzindo de tamanho. O dia que ela se viu de batom, ela veio para fazer preenchimento, foi um trabalho para ela fazer o preenchimento, porque hoje em dia, como está muito banalizado, né, todo mundo tem medo de fazer e ficar assim. A linguiça toscana. E aí foi todo um tempo, assim, nós levamos quase 2 anos para... A gente foi cuidando da pele e tudo, mas aí, através do lábio, ela começou a tratar da pele como tudo, ela estava super feliz. Aí a gente fez preenchimento, tratou a região em volta ali da boca, e ela veio na consulta de batom vermelho. Uau, perfeito. E quanto isso representa, assim, sobre a sua carreira? Quando isso acontece, qual é a frase que vem, assim, na sua mente? Eu vou emocionar. Eu achei gratidão a Deus por ter me dado um dom que eu posso mudar, não digo eu tenho essa pretensão, que eu posso ajudar as pessoas a se recuperarem. Quer estejam doentes, quer ter um problema de pele, quer estar melhor. Eu acho que é um dom de você saber ouvir, de você ter sensibilidade, saber para aquela pessoa o que é melhor, o que não é. Acho que é só gratidão. A gente sente essa sensibilidade. E eu percebi muito a palavra Deus, desde o início da nossa conversa. O quanto a medicina e a espiritualidade junto à medicina contribui para que você tenha o sucesso que você tem hoje na sua área, consiga tantos cases de sucesso. Qual que é o papel da espiritualidade na sua carreira? Eu não concebo você imaginar a gente estar vivo, tá aqui agora, tá nesse planeta, sem que exista pode chamar de energia, pode chamar que exista alguma coisa superior que nos mantém e que nos dá uma missão. Acho que cada um tem a sua missão. E como a gente lida com pessoas, né? A gente não é só um corpo físico, a gente é uma alma que está presa dentro desse corpo físico, e eu acredito que essa alma, ela tem uma história. Eu acho que a espiritualidade é isso, é o que te dá força, é o que dá motivação, né? Às vezes quando você acha que você está, fala assim, meu Deus, está tudo virado de perna para o ar. É alguma coisa muito forte que te faz sustentar. Então quando você trata pessoas, você não está tratando um corpo. Você está tratando uma pessoa que tem uma alma, ela tem uma história, ela tem uma vivência, independente de qualquer religião que ela tenha, né? E se ela está te procurando naquele momento, eu acho que isso acho que na vida nada acontece por acaso.
né? Então as pessoas estão buscando, só que a gente nem sempre acerta sempre, porque nós não somos perfeitos, né? A gente usa o melhor conhecimento que a gente tem para poder ajudar a pessoa. E hoje eu atendi um paciente muito querido que está com depressão. Sabe aquela luzinha que parece que está meio apagadinha assim? Dói no peito da gente também saber que a pessoa não está bem. Ele está se tratando, graças a Deus, a família falou que ele está se recuperando bem, mas a gente sente junto com o paciente, né, que, nossa, ele não está bem, ele já foi mais alegre, ele já foi mais feliz. Acho que não tem como você ser médico e você ser ateu. E além da espiritualidade, o que mais te move? Minha família, meus filhos. E não são poucos, gente. É muita motivação para dar conta, porque são 4 filhos, marido. Que é o filho mais velho. Ai, doutor Antônio. Que coisa mais gostosa que você receber um beijo estalado no rosto e um abraço. De filho. É a melhor coisa do mundo. Dá trabalho, mas é bom. É o trabalho que tem a recompensa. Que tem a recompensa. Eu acho que eu não consigo me imaginar assim sem eles. Eu sei que eu sou eu, a Beatriz, mas eu sou a Beatriz, mãe das crianças. Das crianças, mas quantos anos tem o mais velho? O Matheus tem 20, as gêmeas fizeram 17 agora em julho, e o Rafa em setembro fez 16. As crianças. Já tem criança na faculdade já. Perfeito. Doutora, você tem assim um momento que é como se fosse a sua válvula de escape, sem ser momento com os filhos, com a família, no trabalho, que é o seu momento só? Eu gosto de ter meu momento assistindo meus filmes bobinhos de Natal, que eu adoro, da Hallmark. Adoro. Gosto de ouvir música, amo, sou roqueira, não parece. Roqueira? Mas... Como assim? Adoro rock, amo de paixão. Me surpreendi. Viu? Doutora, se hoje você pudesse ter a oportunidade de dar 3 conselhos para 3 públicos diferentes. O primeiro conselho seriam para mulheres, mães, casadas, empreendedoras. Eu acho que não se cobre tanto. Porque a gente tem que ter um olhar mais amoroso com a gente. Porque às vezes a gente quer perfeição em todos os tentáculos que eu falei e a gente não vai conseguir. E a gente sofre por não conseguir. A gente é mãe, a gente é filha, a gente é irmã, a gente é esposa, a gente é profissional, né? A gente cuida da casa, é amiga, é muita função. Então, às vezes a gente fica perdido no meio disso, só para não se cobrar tanto, porque a gente fazer o que a gente consegue fazer. Porque eu tenho pacientes que nunca trabalharam e falaram que passou muito rápido. De repente, passou assim, os filhos estavam adultos. Eu tenho pacientes que trabalharam a vida inteira e fora de casa e falaram que passou rápido, então passa rápido. Uhum. Agora, um conselho para quem decidiu fazer medicina. Se você resolveu fazer medicina, a principal razão da sua vida é o ser humano, então ela já é humanizada. A gente tem que saber ouvir. A gente tem que estudar muito, se dedicar muito e ter especialidade médica. Não dá para você fazer curso de final de semana, você fazer pós de final de semana e depois se intitular especialista. O especialista é aquele que tem um comprometimento muito grande com a especialidade. Porque agora, como nós estamos numa pletora de faculdade de medicina, todo lugar tem, o que vai diferenciar as pessoas é a especialização delas. Então, tem uma banalização muito grande. Fiz pós não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, estude, se dedique, se especialize legalmente, né? Porque tem um trajeto legal que precisa ser feito para você ser uma residência médica, ter título de especialista, mas nunca esqueça que na sua frente tem um ser humano. Chega a paciente para mim que fala que foi ao médico e ninguém pôs a mão. Uhum. Como que você vai ao médico e a pessoa não vai te examinar? Se você chegar para mim com alguma coisa de pele, meu olho é treinado, tem coisa que eu bato o olho antes de entrar, eu já sei que tem um problema ali. Mas a gente já descobre doenças, às vezes, lá dentro, na hora de examinar, que o paciente nem sabia que tinha. Eu já descobri vários melanomas, que são cânceres extremamente agressivos, de examinar o paciente. Ele não veio pelo melanoma, ele veio por uma outra queixa. Uhum. Então, isso é extremamente importante, né? Agora, um conselho para mulheres que querem fazer um procedimento estético. Mulheres, a naturalidade é tudo.
Então a gente tem que primeiro procurar um dermatologista, que a gente associe tecnologias junto dos injetáveis, que as tecnologias fazem a gente produzir um colágeno mais natural sem que a gente precise fazer muito injetável, né? Que a gente, eu não posso fazer um injetável, eu não posso fazer nesse momento uma tecnologia, mas a gente tem como fazer um cuidado, um skincare que a pessoa consiga melhorar a qualidade de pele. Então sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Mas acho que o fundamental é ter um médico de confiança, um especialista que vai estar ali, que vai cuidar, que vai ter um olhar estético, que vai ter sensibilidade para saber o que ela precisa ou não. E construir essa beleza. A gente não precisa pôr 20 ampolas de preenchedor de uma vez, né? A gente não precisa encher o rosto da paciente de bioestimulador para tentar não ter flacidez, porque às vezes você distorce. E a gente sempre fala do efeito Michael Jackson, né? A pessoa, ela tá com um probleminha, ela vai lá, corrige, daqui a pouco ela se olha no Instagram e um conselho, a lente do celular, ela distorce. Então, eu me odeio nas selfies porque eu odeio, tanto que eu não tiro muita selfie. Não sou eu. Não sou eu, porque a lente está muito próxima, objetiva, e ela tem uma distorção, né? Por isso, quando a gente vai tirar foto padrão de consultório, tem uma distância de pelo menos 1 metro que você tem que ter para não distorcer a imagem. E às vezes a pessoa, para ela estar bonita do jeito que ela quer estar numa foto distorcida, ela acaba querendo mais, e mais, e mais. E ela esquece como que ela estava antes, aí coloca mais. Chega um ponto que a pessoa está um avatar, ela não é mais ela mesma. Uau! Amei nosso bate-papo. E eu quero finalizar com uma última pergunta. Se você tivesse a oportunidade de deixar aquela frase que é para o mundo. Doutora Beatriz já não está mais entre nós. Eis que as pessoas vão falar sobre o seu nome. A doutora Beatriz me falou que... Ai, que difícil, Ana. Que eu tenho que usar filtro solar todos os dias. Eu sempre falo. Perfeito! Use filtro solar, é o legado. Agora tirando o filtro solar, que a gente tem como ser a nossa melhor versão, independente de ter procedimento injetável ou não. E a nossa melhor versão, ela é sendo a melhor mãe possível, a melhor esposa possível, a melhor filha possível, é o que a gente consegue ser. Eu fiquei sem palavras agora. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Amei esse momento. Tenho certeza que as pessoas que vão assistir também vão ficar com essa vontade aqui, de segurar a mão da doutora e falar obrigada por esse bate-papo. Obrigada, eu que adorei. Você conduziu super bem. Me deixou com um nozinho na garganta. Ai, amei, muito bom.